meus amores! Tudo bem com vocês? Olha, a Promara está com muita saudade de vocês. Vocês não têm noção. E hoje eu estarei aqui para mais uma videoaula onde nós estaremos estudando sobre amigos de Deus. Aquele tema que a gente tem abordado todos os domingos. Domingo passado, a Pra Júlia falou, né? Ela contou a historinha. E hoje, Tia Mara está aqui para mais uma historinha. Você gosta de ouvir histórias? Pois é. A nossa lição é a 7ª lição da nossa escola dominical. A gente ainda não pode ir para a igreja, porque o nosso mundo está doente. E eu quero pedir para você que você ora, peça muito para o Papai do Céu curar logo o nosso mundo, curar logo as pessoas que estão doentes, para que a gente fique bem juntinho. Vamos começar? Mas antes de começar, nós estaremos fazendo uma oração, ok? Promara vai fazer uma oração para a gente começar, ok? Senhor Jesus, nesse momento tão especial, eu quero te agradecer por mais essa aula que o Senhor nos tem dado. Quero te pedir a tua bênção sobre a vida de cada criança, sobre a vida dos meus alunos da escola dominical e todos os seus pais e toda a sua família. Senhor, abençoe e nos ajude agora nesta hora, em nome de Jesus. E você diz... Amém! Olha só, a nossa lição desta semana é a lição de número 7, ok? E quem será o amigo de Deus que está na nossa lição 7? Alguém sabe quem é esse amigo de Deus? Mas antes de eu revelar quem é esse amigo de Deus, eu gostaria de falar o nosso versículo de hoje. Vou falar e vocês vão repetir aí na casa de vocês, tá bom? Deus é a força do seu povo. Tá em Salmos 28, 8. Vamos lá? Deus é a força do seu povo. De novo, mas a última vez. Deus é a força do seu povo. Muito bem. Deus é a nossa força. E olha só, o amigo de Deus que nós iremos estudar nessa escola dominical, ele é Gideão. Muito bem, é Gideão. E ela está registrado, essa história está registrada na Bíblia, lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 7. E vai falar sobre a história deste amigo de Deus, Gideão. Só que esse amigo de Deus, ele não era muito corajoso. A lição vai falar que esse amigo de Deus era medroso. E você, tem medo de quê? De altura? Você tem medo de escuro? De que você tem medo? Você tem medo de um cachorro? E chover, o que você tem mais medo? Você tem medo desse bicho aqui, chamado lacraia? Eu também tenho medo. E esse bichinho aqui? Você tem medo desse bichinho? Ai, que medo! Aqui é um ratinho, eu tenho medo de rato. E você tem medo de escorpião? Olha só o escorpião, ai! Tem medo de aranha? Eu tenho muito medo desses insetos. Tem medo de lagartixa? Aquela que fica na parede e que se ela cair em cima de você, você fica com medo. Eu tenho medo de lagartixa. E desse animal aqui? Você tem medo desse animal? A cobra. Pois é, nós temos muito medo. Mas a Bíblia vai contar a história de um homem chamado Gideão, que ele era muito medroso. Mas por quê? A Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava pecando, estava em pecado. E por isso os midianitas estavam em cima
terra de Israel. Estava lá, ó, quando Israel plantava, eles acabavam com a plantação de Israel. Quando Israel estava lá nas suas casas, eles destruíam as suas casas. Então os midianitas, eles eram o povo que Israel temia. Mas Deus deixou que o povo de Israel ficasse oprimido pelos midianitas, porque o povo de Israel estava desobedecendo. E você, criança, desobedece a papai e a mamãe? Pois é, o povo de Deus estava desobedecendo e por isso os midianitas estavam lá, ó, atacando a plantação de Israel. Os midianitas estavam lá destruindo tudo o que Israel fazia. E eles estavam oprimidos e moravam em cavernas, escondidos daquele povo que era muito. E aí Deus, ele disse assim: tem um amigo chamado Gideão, que eu vou reverter toda essa situação. Em uma certa ocasião, quando ele estava lá malhando o trigo no lagar, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e começou a conversar com Gideão e disse: Gideão, eu quero você, Gideão, para livrar o povo de Israel dos midianitas. E Gideão disse: mas logo eu tenho muito medo. E o povo lá, os midianitas, eles são muitos, eles são fortes. A gente é um povo fraco, a gente pecou, mas como eu? Aí o Senhor disse: eu quero você mesmo. Você precisa livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas, porque você é o meu amigo. Lembra do nosso versículo? Deus é a força do seu povo. E então ele disse assim: ai Deus, eu sou tão fraquinho. Ai Deus, Gideão disse assim: eu tenho tanto medo. Eu tenho muito medo. E olha só, mas o anjo do Senhor falou muito forte com Gideão. E ele ficou muito corajoso. E depois que o anjo do Senhor falou com ele, ele mudou. Deus realmente estaria com ele. E aí, observe, crianças, que aí Deus disse assim, ó: você vai pegar todos os homens de Israel, colocar todo o povo e vai pedir para que eles venham lutar com os midianitas. Mas era por isso que Gideão estava com medo. Quando Deus falou que estava com ele, toda a sua feição mudou. Ele mudou completamente. Aí ele convocou todo Israel e juntaram 32 mil homens, mas eram muitos homens. Aí Deus falou assim: olha, Gideão, é muito povo que está com você. Olha, fala para que esse povo todo, esses 32 mil, que os covardes e os medrosos podem voltar. Eu não quero esses covardes, eu não quero gente medroso comigo. Ah, crianças, quando Gideão falou os covardes e medrosos que podem voltar, voltaram 22 mil homens. Sabe quantos homens ficaram, crianças? Apenas 10 mil homens. Diminuiu. De 32 apenas ficou 10 mil homens. Voltaram 22 mil. E Deus disse ainda: Gideão, tem muita gente. Sabe o que você vai fazer, Gideão? Você vai até o rio e chegar lá no rio. Eu quero que você observe esses 10 mil homens, a forma que eles vão beber a água do rio. Aquele que baixar a cabeça e beber diretamente do rio, você separa. E o outro que pegar a água do rio e beber da mão, a água da mão, você separa. E então se formou 2 grupos. Aqueles que baixaram e beberam a água do rio, esse Deus disse assim, ó: mande esses homens irem para casa. E aqueles
que beberam a água, levando a mão até a boca, eu quero esses. Você sabe quantas crianças, quantos homens ficaram apenas? 300 homens. Apenas 300 homens. Mas eu fico pensando, mas como é que Deus vai dar vitória a uma nação apenas com 300 homens? Porque o povo lá, aquele povo inimigo, era numeroso. Meu Deus, eu não sei. Mas a Bíblia diz que Deus, Salmos 28, 8, Deus é a força do seu povo. E então Gideão atendeu ao pedido de Deus e foi com apenas 300 homens. E aí Deus disse, olha, esses 300 homens você vai separar em grupo de 3. 100, 100 e 100. Separa esses 3 aí, esses 3 grupos. E cada um deles, você vai mandar eles levarem um jarro, a tocha dentro do jarro e a buzina. Mas como é que o povo de Israel vai conseguir ganhar dos midianitas apenas com tocha, vaso e buzina? Mas foi o que Deus prometeu que ia fazer. E aí Gideão obedeceu. Gideão ficou olhando aquele acampamento, o acampamento dos midianitas. E no momento certo ele disse, observe, no momento certo que eu mandar vocês atacar, vocês atacam. No momento que eu tocar minha buzina, você também tocará. Todos que estavam ali, aqueles 300 homens, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Gideão tocou a buzina, quebrou o vaso no chão. E aí todos ficaram com a tocha e todos começaram a tocar aquela buzina. E os homens, os midianitas, ficaram sem saber o que estava acontecendo. E aí eles começaram a fugir. Foi exatamente o que aconteceu. Eles começaram a fugir e o povo de Israel começaram a perseguir eles. E Deus deu vitória ao seu povo. É isso aí, crianças. Deus deu vitória para Gideão naquela situação, apenas com 300 homens. Mas por que Deus deu a vitória a Gideão? Porque Gideão foi obediente. Gideão não ficou olhando, eu vou ganhar uma guerra com instrumento musical, eu vou ganhar uma guerra com jarro, com vaso, e eu vou ganhar a guerra com uma tocha. Gideão não olhou, Gideão obedeceu. E é isso, crianças, que Deus quer, porque Deus, ele ama aquele que obedece a sua voz, porque Deus é a força do seu povo. Deus estava ali para ajudar aquele povo de Israel. E aí, gostaram da história? Na próxima semana tem mais. A Promara já está com um canal no YouTube. E eu gostaria de pedir para vocês que vocês se inscrevessem, desse um joinha, desse um ok, um legalzinho aí, desse o seu like aí embaixo do vídeo. E aí o nosso canal vai ser abençoado. Pede a mamãe, se inscreve no canal aí da Promara pra gente ficar, por dentro de todos os vídeos, e Deus vai nos abençoar, porque Deus é a força do seu povo. Deus abençoe vocês. Um beijo. Na próxima semana tem mais.